irmãos? Vamos orar, vamos dar graças, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante dele, pedir uma bênção nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de mais uma vez, reunidos na sua presença, poder celebrar o seu nome, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador bendito, pelo amor, pelo cuidado, pela bondade, pela misericórdia que mais uma manhã se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque eu posso estar aqui esta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja se encontra reunida neste lugar para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ó, querido Espírito Santo, ó, querido Espírito que ilumina, que nos guia em toda a verdade. Eu quero pedir o Teu auxílio iluminador, eu quero pedir o Teu auxílio didático, eu quero pedir agora a Tua orientação enquanto eu ministro a Tua palavra. Que a bênção, Senhor, seja derramada sem medida sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, enquanto a Sua palavra vai sendo exposta. Me ajuda, Deus querido, a compartilhar tudo aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja receba. Traz edificação, traz crescimento espiritual, Senhor, enquanto nós refletimos na Sua palavra que é viva e permanece para sempre. Louvado seja o Teu nome, Deus vivo, pelo Teu cuidado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos dar sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Hoje a gente vai para o livro de Abacuque. Abacuque hoje é o profeta que nós vamos trabalhar, que nós vamos refletir a respeito. Nós já estamos aí na nossa reta final de estudos do Antigo Testamento. Faltam poucos livros, Sofonias, Ageu e depois Zacarias e Malaquias, para nós encerrarmos a nossa série de estudos no Antigo Testamento. Assim que a gente fechar o Antigo, nós iniciamos o Novo e damos sequência à nossa caminhada. Então, depois, se você foi acompanhando as escolas, você vai dizer, né, que já ouviu, pelo menos uma vez, uma mensagem em cada um dos livros da Bíblia, né? Porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. E à medida que a gente vai refletindo, e que nós fomos refletindo na nossa caminhada, a gente percebeu isso, que não existe nenhum livro na Bíblia que está aqui por acaso. Não tem livro que está aqui só para preencher espaço, para dar um determinado número. Mas cada livro tem uma mensagem, cada livro tem um propósito, em cada um deles Deus quis compartilhar uma verdade lá atrás, que se aplica ao nosso tempo, que se aplica à nossa época, e à medida que nós vamos refletindo, que nós vamos meditando, nós vamos percebendo essas verdades. Eu quero ler com vocês o coração desse pequeno livro. Abacuque é um livro de apenas 3 capítulos, é um livro muito pequeno. Se você fez a leitura dele antes da escola, que bom. Se você não fez, eu quero recomendar que o mais rápido possível, depois que a gente finalizar a escola, que você faça a leitura, porque depois que a gente fala e traz alguma luz, quando a gente lê uma outra vez, nós começamos a perceber uma série de detalhes que às vezes passava batido enquanto a gente fazia uma primeira leitura. Então, o coração desse livro é o capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, Abacuque, capítulo 2, os versos que nós leremos são os versos de 1 a 4. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. A palavra diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele,
mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Deus abençoe, que Deus nos auxilie durante a exposição da sua palavra. O livro de Abacuque, ele está, eu já disse várias vezes, né, a gente precisa estar sempre retomando alguns detalhes que vão sendo compartilhados, para a gente sempre fazer o link de um livro com o outro. Ele está na última parte dos profetas menores. São livros que tratam do período que tem a ver tanto com o cativeiro do reino do norte, quanto com o cativeiro do reino do sul. Então, são profetas que são levantados por Deus para falar, para ministrar a palavra de Deus, ora a Israel, ora a Edom, como nós vimos na última escola que nós tivemos aqui, quando trabalhamos Naum. Naum é levantado por Deus como profeta para falar a Nínive, a grande cidade, que Deus usou, num dado momento, para servir como vara de castigo, como vara de juízo para o reino do norte. Então aconteceu isso, a gente sabe. E na última vez que eu falei com vocês, eu disse que Deus havia levantado Naum exatamente para falar a Nínive e para dizer a ela que, apesar de Deus a ter usado como vara de justiça, como vara de castigo para Israel e para outras nações, por causa das suas impiedades, por causa dos seus pecados, por eles não terem mantido a mesma aliança que eles mantiveram quando Jonas passou por ali e pela primeira vez anunciou a misericórdia de Deus àquele povo. Como os ninivitas haviam se distanciado, haviam se afastado, Naum profetizou, dizendo que Nínive seria destruída, que Deus levantaria uma outra nação para servir de vara de juízo. E por que é interessante retomar isso, que a gente conversou na última vez? Porque Abacuque ele se encontra exatamente na posição cronológica. O lugar dele aqui, depois de Naum, não tem a ver apenas com o lugar que um livro ocupa depois do outro, mas o lugar que Abacuque ocupa aqui após o livro de Naum, historicamente, cronologicamente, é o lugar adequado. Enquanto Naum veio e disse para Nínive que Nínive seria destruída, agora a gente já tem Abacuque, quando esse homem é levantado por Deus para profetizar, ele é levantado para profetizar bastante tempo depois de Naum. E o que é interessante em relação a ele, e a gente já pode começar por aí, é exatamente o fato de que, quando Abacuque é levantado para entregar a sua mensagem, a profecia de Naum já havia se cumprido. Naum disse que Nínive seria destruída, seria apagada, seria exterminada. Isso aconteceu no ano 612 a.C. Em 612 a.C., os caldeus, os babilônios vieram e arruinaram, destruíram. Eu disse para vocês que o estrago foi tão grande que, depois que os babilônios passaram ali pela cidade e a devastaram, a Nínive se tornou uma espécie de Atlântida da história da Bíblia, né? As pessoas só sabiam da existência de Nínive pós a destruição pelo Império Babilônico, porque havia registros na Bíblia de que esse povo, de que essa nação, de que essa cidade uma vez existiu, e porque só havia registro bíblico e não havia indício histórico da existência desse povo, até meados de 1800 as pessoas acreditavam que Nínive era só um mito, que Nínive era só uma história fantasiosa que povos haviam criado para falar a respeito de um povo que supostamente foi um povo grande, até que a partir da segunda década de 1800, segunda década do século XIX, descobertas arqueológicas trouxeram à luz uma nação, um povo que havia sido exterminado, que havia sido destruído. E nós cremos que essas descobertas, na verdade, elas têm um propósito específico, e o propósito é nada mais, nada menos validar aquilo que a gente, por fé, já assume, que a Bíblia é palavra de Deus e que ela é verdade. Então, quando essas coisas vêm à tona, o que se percebe a partir disso é que os discursos que as pessoas tinham em relação à Bíblia, isso é só mito, isso é só história, e é história, não é invenção das pessoas. O que se percebe é que isso, mais uma vez, valida o fato de que a Bíblia é palavra de Deus e de que aquilo que ela diz é a verdade. Então, Abacuque é importante. Esse profeta, ele é um profeta que ocupa um lugar importante aqui no cânon por isso. Ele está vivendo pós-cumprimento das palavras de Naum. Então, realmente, Nínive já havia sido destruída.
E o que é interessante é que não havia muito tempo que esse milagre, eu posso usar essa expressão aqui, havia ocorrido. Abacuque ele deve ter escrito aqui, registrado, anunciado a sua profecia no ano 608 a.C. Então, se Nínive foi destruída em 612 e ele profetizou em 608, ele teve notícias disso. Ele viu como o poderio babilônico estava se levantando e como ele estava conquistando a Síria, como ele estava conquistando o Egito, como ele estava conquistando os grandes povos. E é exatamente nesse contexto de efervescência, de surgimento de um grande povo, de uma grande nação, para além dos limites do Reino do Sul, e Abacuque é um profeta do Reino do Sul, é nesse contexto que Deus o levanta e o coloca aí na condição de alguém que precisa entregar uma palavra, e uma palavra dura para esse povo. Uma particularidade em relação a Abacuque e Jeremias, nós já trabalhamos Jeremias faz tempo. Abacuque e Jeremias foram dois profetas que viveram no mesmo tempo, viveram na mesma época. Se a gente precisasse contextualizar, colocar Abacuque dentro de um contexto histórico específico, o tempo dele se encontra lá em 2 Reis, dos capítulos 23 até o capítulo 25. De 23 a 25, esses últimos capítulos de 2 Reis, são os capítulos que registram, que revelam um contexto a partir do qual Abacuque surgiu na condição de profeta. Capítulo 23 vai falar da última grande reforma, do último grande avivamento que o Reino do Sul experimentou, que foi o avivamento sob a liderança de Josias. Então, Josias foi uma pessoa extraordinária, a gente já falou sobre ele também em momentos anteriores aí. As mensagens da Escola Bíblica estão todas lá no Facebook da igreja, né? Então, se você tiver interesse em olhar alguma para trás, para entender melhor a história, você tem liberdade para fazer isso. Mas o Abacuque ele vai profetizar exatamente nesse período. Josias promove um grande avivamento, infelizmente Josias morre muito cedo. O avivamento que Josias promoveu, apesar de ter sido verdadeiro, apesar de ter demonstrado de fato o compromisso, a aliança que ele tinha, e apesar de, em certo sentido, ter alcançado Israel, o Reino do Sul ali, enquanto nação como um todo, ele derrubou ídolos, postes ídolos, ele derrubou lugares de adoração, ele deu ênfase ao templo, ele deu ênfase ao retorno à prática do sacrifício, ele realizou uma Páscoa. Então, apesar de ele ter promovido uma reforma que dizia respeito à experiência que ele havia experimentado da parte do Senhor, de conversão, de transformação, de mudança. E apesar de ele ter promovido todas essas mudanças externas, é fato que, por ele ter morrido muito novo ainda, fez lá uma bobagem, por causa disso acabou morrendo em batalha, o avivamento não teve tempo suficiente para alcançar os corações das pessoas. Então, externamente falando, a gente pode dizer assim que o avivamento foi fantástico, mudou a cara, mudou a história de Judá, principalmente em relação ao rei que viveu antes dele, que foi Manassés, que foi o pior rei que Judá já teve. Então Deus fez uma obra extraordinária na época de Josias, mas infelizmente ele não viveu tempo suficiente para continuar levando adiante aquele avivamento, até que o avivamento pudesse alcançar o interior das pessoas, os corações das pessoas. E fato é que assim que ele morre em batalha, morre prematuramente. Os filhos que sentam-se no trono, e a gente tem pelo menos uns 2 ou 3 que vão sentar no trono após ele, infelizmente não tem o mesmo coração que o pai, infelizmente não tem o mesmo compromisso que o pai. Então Josias morre no ano 609. 612, Nínive é conquistada pelos babilônios. 609, Josias morre numa batalha infeliz com os egípcios, numa batalha desnecessária. A partir de 609, um filho assume, fica 3 meses, faz o que não é da vontade de Deus, e a Bíblia diz que Deus já imediatamente o descarta. E aí se assenta um segundo filho, esse segundo filho ainda consegue estabelecer um reinado de 12 anos. É no reinado desse segundo filho, Jeoaquim, que começa lá pelo 609 e vai se esticar um pouquinho, 12 anos. É exatamente no reinado desse indivíduo que Deus levanta Abacuque para entregar a sua mensagem, para entregar a sua palavra. E o que é interessante, em relação aos registros que nós temos, particularmente lá nos livros dos reis,
é que, apesar de todo o esforço de Josias, assim que ele morre, parece-nos que o avivamento acaba descendo a cova, descendo a sepultura junto com ele, porque os filhos dele, não só os filhos, mas a nação de Israel se desvia, se afasta depressa demais da presença do Senhor. Não dá nem tempo direito do corpo do indivíduo esfriar lá na cova, o pessoal já começou a se afastar, já começou a se distanciar, já começou a pecar. Mantinham uma religiosidade externa, mantinham uma liturgia que aparentemente tinha a ver com uma relação com Deus, mas os corações daquelas pessoas estavam distantes dele. É nesse contexto sombrio, é neste contexto assim desesperador, que esse profeta vai se levantar, Abacuque. A gente pode voltar ao capítulo 1 para pensar, pelo menos os 2 ou 3 primeiros versículos deste capítulo, porque aí a gente conhece um pouquinho dele, um pouquinho da história dele, um pouquinho daquilo que ele quer compartilhar, um pouquinho da mensagem que ele traz para Israel. Então, o primeiro versículo já fala do peso ou do oráculo que viu o profeta Abacuque. É assim que começa o primeiro versículo do capítulo 1. E nós já dissemos aqui, no caso de outra vez, que a Bíblia fala de um oráculo, de um peso, como é traduzido aqui, isso fala de uma sentença que Deus já determinou, de uma sentença que Deus já ordenou que se execute. E a única coisa que Deus faz quando levanta o profeta nesse particular aqui, é fazer com que o profeta declare aquilo que Deus efetivamente já disse que faria. Quando um oráculo geralmente é pronunciado, aqui já não há mais intervalo, aqui já não há mais espaço para arrependimento, para mudança de vida, para se voltar novamente para o Senhor. Geralmente, quando o oráculo é anunciado, ele é anunciado naquela condição em que todos os recursos da misericórdia de Deus, infelizmente, já foram exauridos. E não porque Deus não seja misericordioso demais, e a Bíblia diz que Ele é a misericórdia dEle que não tem fim, é a misericórdia dEle que vai se renovando de geração em geração, que nos mantém de pé. Mas quando um oráculo é anunciado, quando uma palavra de juízo é decretada, e essa palavra ela é imutável, isso acontece porque Deus já despendeu misericórdia, e misericórdia, 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 e o povo já rejeitou tanto essa misericórdia, que é impressionante a gente pensar isso. As pessoas se tornam imunes à oferta da misericórdia de Deus. Você já pensou uma situação dessas? Uma situação que uma pessoa se torna tão insensível, mas tão insensível. Uma situação que uma pessoa se torna tão apática em relação a essa oferta de Deus, que é a oferta da misericórdia, de dar para a gente uma nova chance, de dar para a gente uma nova oportunidade, de não nos dar o castigo, o juízo que nós merecemos por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Já pensou uma pessoa chegar a uma condição dessa? Que ele peca tanto, peca tanto, peca tanto, e Deus deveria trazer juízo a ele. E mesmo assim, diante dessa possibilidade, não só possibilidade, mas da legitimidade de se aplicar o juízo, Deus ainda decide dar uma nova chance, Deus ainda decide dar uma nova oportunidade. É isso que a misericórdia de Deus é isso que a misericórdia de Deus faz. Mas é possível que alguém rejeite reiteradamente essa misericórdia que é oferecida, a ponto de, num dado momento, a gente não diz assim, chega um dado momento em que Deus não ministra mais misericórdia. Não, a misericórdia continua sendo ministrada, isso é do caráter de Deus. Deus não consegue ser outra coisa que não misericordioso. Mas a questão é que nós nos tornamos tão insensíveis a essa misericórdia, que aí a única coisa que resta é trazer juízo. Então, o que a gente tem aqui de Abacuque, depois desse contexto prévio que eu trouxe para vocês, é o peso, é um oráculo, é uma palavra de juízo. E é interessante a maneira com que Deus mostra. Eu já disse isso, né? Algumas vezes a pessoa tem visões, algumas vezes o profeta escuta a voz de Deus, escuta a palavra do Senhor, os eventos. Mas nesse caso de Abacuque a gente tem também informação, como no caso de outros profetas, que essa revelação que Abacuque traz é uma revelação que é fruto ou que é reflexo daquilo que ele vê. Então imagina você a dor, imagina você o sofrimento de uma pessoa, de um profeta que é usado por Deus.
Quando Deus de repente abre diante dos olhos dele um véu, e ele consegue enxergar eventos futuros, e consegue enxergar esses eventos futuros com uma precisão tamanha. Imagina a dor, imagina o sofrimento. Está tudo bem aqui, está tudo certo. Josias morreu, os filhos vieram, o povo está se afastando, mas aparentemente está tudo legal. O culto está sendo realizado, sacrifícios são feitos, sacerdotes estão ministrando as falas. Parece que está tudo bem, parece que está tudo certo. Como que a gente imagina num contexto onde as coisas aparentemente estão bem? De repente alguém aparece, Deus abre, tira o véu temporal de diante dos olhos dele e faz ele enxergar eventos futuros, que agora não são tão futuros como no caso dos outros profetas, 30 anos, 40 anos, 50 anos depois. Agora é questão de anos, de poucos anos. Se é fato que Abacuque recebeu essa mensagem e entregou essa mensagem em 608 a.C., 2 anos depois. 2 anos depois que ele teve a visão e que ele entregou a mensagem, 2 anos depois, o povo de Judá começa a experimentar essas sentenças que são anunciadas, que são ministradas aqui. Eu disse que quando um oráculo ele é declarado, isso é sinal de que a sentença já foi dada e que não é possível mais retroceder em relação a isso. E a impossibilidade não tem a ver com o fato de que a mão do Senhor encolheu, mas tem a ver com o fato de que a pessoa se tornou tão insensível à oferta de misericórdia que ela não dá conta mais de aceitar, de receber isso. Todos nós sabemos, nós já falamos isso em Jeremias e já falamos isso em outros momentos, que diferente do reino do norte, em que a Síria veio de uma só vez, em 722, levou todo mundo cativo e acabou com o reino do norte. No caso do reino do sul, olha que coisa extraordinária, não é? Aconteceu o cativeiro em 3 levas. E eu disse isso para vocês e preciso repetir isso uma outra vez. Por que acontece em 3 levas? 3 levas espaçadas por um período de alguns anos. Esse cativeiro acontece em 3 levas, porque apesar de Deus saber que esse povo já está insensível em relação à misericórdia, eu vou dizer isso uma outra vez, é da natureza de Deus ser misericordioso. Ele não consegue ser outra coisa que não misericordioso. Permitir que o cativeiro do Reino do Sul aconteça em 3 levas é mais uma vez a manifestação da misericórdia acontecendo. Abacuque teve a visão, Abacuque viu. Isso é o peso, esse é o oráculo que o profeta viu. A respeito de Judá, a respeito do cativeiro, a respeito da destruição. Ele descreve essa destruição aqui de uma forma tão vívida. Depois você leia o capítulo 1 todo e você vai perceber esses detalhes. Que para ele receber essa visão, para ele receber essa mensagem, deve ter sido uma coisa assim angustiante, desesperadora. Deve ter sido muito difícil para ele receber isso aqui. E mais ainda entregar esse tipo de mensagem para um povo que aparentemente está vivendo bem. Agora olha que coisa extraordinária, não é? Abacuque não entrega uma palavra de juízo da parte de Deus dizendo que Deus vai punir o reino de Judá por causa de seus pecados em doses homeopáticas. Ele entrega aqui a mensagem do juízo final, a mensagem do castigo sendo derramado a um povo que virou as costas para a manifestação da misericórdia de Deus. E ele mostra como esse juízo vai ser cruel. Ele mostra como esse castigo derramado sobre o seu povo vai ser realmente uma coisa que vai causar danos e danos inimagináveis. As palavras usadas aqui para descrever a maneira com que Deus vai usar os babilônios para causar danos, para causar prejuízo ao seu povo é uma coisa assustadora. Mas olha que coisa extraordinária. Abacuque entrega essa mensagem 2 anos antes do cativeiro começar. 2 anos antes ele se levanta e diz: gente, preparem-se, porque Deus já assinou a sentença, Deus já determinou o juízo, e não há mais como voltar atrás. Só que mesmo Deus tendo determinado, tendo assinado a sentença e tendo dito que não era possível mais voltar atrás,
Ao invés de no ano 606 ele já mandar Nabucodonosor levar todo mundo, destruir templo, destruir cidade, acabar com tudo, como os assírios fizeram ao reino do norte, Deus mais uma vez usou de misericórdia. Numa primeira vez, 606, usou de misericórdia em caso ao próprio Jeoaquim. Ele foi alvo da misericórdia nesse primeiro momento, porque Nabucodonosor só chegou e disse: olha, eu quero prata, quero ouro e só isso. Vocês vão ficar aqui debaixo da minha autoridade e vai dar tudo certo. Deram prata, ouro, se rebelaram daí a pouco, e aí em 606 começa a primeira leva. Mas essa primeira leva foi uma leva gentil. O rei foi levado, alguns 1000 soldados foram levados, a família real foi levada, pessoas mais importantes ali foram levadas, foram conduzidas nessa primeira leva. E a gente sabe, por causa da história de Daniel e dos seus 3 amigos, que nessa primeira leva esse pessoal teve uma série de privilégios. Então, Deus começou a cumprir a palavra que foi dada aqui através do profeta Abacuque, de que Judá seria destruída, de que Deus levantaria o inimigo para de uma vez por todas dar a justa paga a esse povo, porque eles se afastaram de Deus, porque eles afastaram seus corações dele, porque eles rejeitaram a sua misericórdia, porque eles foram insensíveis à sua palavra. Deus, depois de ter dado o oráculo, depois de ter entregue o peso, depois de ter dito, já está assinado o decreto e ele é irrevogável. Deus ainda usa de misericórdia uma vez. Eu sei que não vai adiantar. Eles já estão insensíveis à misericórdia, mas deixa eu usar mais uma vez de misericórdia. Vai uma primeira leva e é para as coisas agora se organizarem e o pessoal perceber que o que Abacuque disse era sério. Era para o povo perceber de que Babilônia foi de fato levantada por Deus como vara de juízo, como vara de castigo para o seu povo e para as outras nações. Era para o povo acordar para essa realidade. Mas a Bíblia diz que eles permanecem com seus corações endurecidos, decidem se rebelar contra os babilônios. Rebelar-se contra os babilônios não é só rebelar-se contra uma nação que já exerce algum domínio, que já exerce algum poder sobre esse povo. Mas rebelar-se contra os babilônios é ir em confronto, é bater de frente com aquilo que o próprio Deus disse: eu separei esse pessoal, fui eu quem levantei eles para ser vara de juízo. Eles vão ser senhor das vidas de vocês, eles vão arruinar com as vidas de vocês. Criar motim, tentar se levantar contra esse império que se levanta, é nada mais, nada menos que dizer para Deus: não vai acontecer o que o Senhor disse que vai acontecer. Tentaram um primeiro ato de rebelião. Nesse primeiro ato as coisas ficaram bem mais difíceis. Nabucodonosor enviou novamente um exército, e o pessoal veio e causou um bocado de danos. Muito dano, levou grande parte das pessoas e a coisa ficou muito difícil. Eles ficaram assim bem mal vistos pelos babilônios. Parece que as coisas agora iam se ajustar, mas de repente tem um terceiro motim, uma terceira revolta. E quando essa terceira revolta acontece, aí as palavras de Abacuque, elas se cumprem ipsis literis, elas se cumprem na íntegra. Aí o que ele viu: Jerusalém sendo sitiada, morros de terra sendo levantados ali para o pessoal saltar muros, pessoas sendo mortas assim de forma brutal, de forma assustadora. A visão que ele teve, aquilo que ele descreveu e que ele descreveu de forma vívida, na visão que ele teve, aquilo aconteceu e aconteceu de forma integral. De 606 até 586, que foi quando efetivamente Jerusalém foi destruída, e aí acabou-se com tudo que havia por ali. Ficaram só os mais pobres e miseráveis, templo destruído, cidade destruída, muros derribados, todo mundo levado cativo. Só os mais pobres e miseráveis ficaram por ali para cuidar de alguma coisa. 20 anos, gente. Depois do juízo decretado e depois que o anjo do juízo saiu para aplicar a sentença, Deus ainda dá uma ordem para o anjo: olha, eu sei que eu mandei e já disse que o negócio está decretado, mas diminui o passo aí na caminhada. Não chega assim de sola, não. Vai mais devagar. Não, mas não está tudo certo, não é para executar o juízo? É. Mas vai devagar. Eu sei que não tem jeito mais.
Mas eu não dou conta de agir de outra forma que não seja oferecendo misericórdia até o último momento. E até o último momento a misericórdia foi concedida, não é? Joaquim que foi levado, um Joaquim, né, um outro personagem, que é levado também cativo para a Babilônia. Num dado momento da história ali, ele acaba caindo nas graças do rei de Babilônia, e é tirado do cárcere, e é colocado na mesa do rei de Babilônia, e é elevado ali à condição de um dos prisioneiros mais ilustres de Babilônia, uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que tem autoridade e que tem livre acesso ao rei. O trono de Davi, que aparentemente tinha sido destruído quando Jerusalém se tornou só monturo, quando Jerusalém se tornou nada, quando aparentemente tudo estava perdido. Lá no meio da Babilônia, Deus faz o Nabuco levantar um descendente de Davi, colocar ele assentado na mesa com o rei, dar a ele honras de rei. E ele é chamado lá no cativeiro babilônico de rei. Já pensou isso? Deus prometeu para Davi, olha, a sua lâmpada nunca vai se apagar. E quando o pessoal achou que a lâmpada de Davi já tinha apagado, Deus acendeu uma lá no meio do cativeiro e disse, está aí a prova disso. Está aí a prova disso. Esse é o oráculo, essa é a visão que o Abacuque tem, que esse profeta tem. Ninguém sabe muita coisa a respeito dele, exceção feita a esse lugar aqui na Escritura. A gente não tem informações desse profeta em outro lugar. Ele não aparece em nenhum outro livro da Bíblia, ele não é descrito em nenhum outro lugar. Uma questão interessante em relação ao nome dele é que o nome de Abacuque significa abraço. Então, se você disser para o irmão, deixa eu te dar um Abacuque aqui, não pensa que é um golpe. Tem um mestre ali, né, nos golpes, se ele disser para você, eu vou te dar um Abacuque aqui, não assusta não pensa, meu Deus, o irmão vai me dar um golpe aqui, e eu vou ficar numa situação desconfortável, né? Ele só quer dar um abraço em você. Abacuque significa abraço. E aí a gente fica pensando, pastor, como é que Deus chama alguém que se chama abraço? Como é que Deus levanta uma pessoa para ser profeta com esse nome de abraço? Para entregar um oráculo, para entregar uma mensagem. Essa mensagem, gente, que o profeta Abacuque viu, essa mensagem foi tão impactante, mas tão impactante, ela causou assim tanto desconforto, que esse capítulo 1 aqui, por exemplo, ele é um capítulo marcado por questionamentos que Abacuque começa a levantar. Ele vê o juízo da parte de Deus, esse juízo que é certo, e depois, a partir do versículo 2 e lá no versículo 13, ele começa a fazer perguntas para Deus. Deus, como que pode um negócio desse? O povo se afastou, o povo se distanciou de ti, o pecado está dominando por aí, a injustiça reina, os juízes só agem com injustiça, a tua lei foi esquecida. O justo fica sempre no prejuízo, o juízo sai sempre pervertido. Como que pode um negócio desse? Como é que é possível? Tanta injustiça, tanta perversidade, tanta maldade no meio do seu povo, e o Senhor aparentemente permanecer numa condição de impassibilidade, deixar a coisa chegar à condição que chegou. Será que o Senhor não está vendo o juízo? Será que o Senhor não vai executar o juízo? E é interessante que diante dessas questões que Abacuque levanta, é que essa visão começa a aflorar. Deus vai dizer para ele, não é? Olha, eu já levantei uma nação aí poderosa que vai servir como vara de juízo. Quando Deus conta para Abacuque que o fim da nação de Judá já está decretado, determinado, que essas injustiças aí já tem dia e hora marcada para efetivamente ser erradicada, e Deus diz para Abacuque que os caldeus vão ser aqueles instrumentos que Deus vai utilizar para punir Judá. Aí Abacuque, lá pelo verso 13, faz uma outra pergunta para Deus, mas como que pode um negócio desse? Senhor, sendo santo e justo como o Senhor é, como é que o Senhor pode usar uma nação mais ímpia do que nós para servir de vara de juízo, para nos punir? Abacuque certamente ele já conhecia o poderio caldeu, porque eu volto a dizer, eles estavam em plena ascensão, e 4 anos antes da mensagem dele, a Síria já havia sido dizimada. Ele já conhecia a fama desse povo perverso, desse povo que servia a deuses estranhos, desse povo que não conhecia a Deus e que não tinha compromisso, aliança nenhuma com ele.
Abacuque, num segundo momento, questiona como que é possível um negócio desse, levantar alguém mais ímpio do que o seu povo para servir de vara de juízo. E é exatamente numa situação de crises, de angústias existenciais como essas que o profeta vive, de tentar entender os desígnios de Deus. Como é que a gente compreende isso? É que Deus mostra a soberania dele, soberania em relação a todos os povos. Interessante, se a gente, por exemplo, fizer a leitura do finalzinho do versículo 11, até o versículo 11 do capítulo 1, Deus descreve os caldeus, como eles são horrendos, e como vai ser a destruição em massa que eles vão causar a Israel, a Judá, até o verso 11 é descrito isso. Mas no finalzinho do versículo 11, Deus mostra a soberania dele. E diz assim, olha, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Eles vão conquistar, eles vão destruir, eles vão causar danos, vocês vão estar debaixo do poderio deles. Mas quando isso acontecer, eles vão se tornar culpados, porque eles não reconhecem que essa autoridade que eles têm de subjugar povos, inclusive de subjugar vocês como povo, eles não reconhecem, não sabem que essa autoridade fui eu quem dei a eles. Eles vão atribuir esse poder, essa autoridade ao poder do Deus deles, e quando eles fizerem isso, eles vão se tornar culpados. E uma vez que eles se tornarem culpados, aí no capítulo 2, a partir dos versos 12, 13 por diante, o Senhor mostra a Abacuque exatamente como ele vai punir esse povo também. Então olha que coisa, gente. Deus é aquele que tem o domínio, que tem o poder absoluto em suas mãos para fazer absolutamente tudo. Todos os povos, nações, raças, tribos e línguas estão debaixo do seu domínio, estão debaixo do seu poder. Essa é a verdade. Esse capítulo 2 que nós lemos, eu fiz a leitura dos primeiros 4 versículos com vocês. Esse capítulo 2 é exatamente a resposta que Deus dá a Abacuque, quando ele questiona, como é que o Senhor permite que um povo mais ímpio do que nós, como que o Senhor permite que um povo assim seja a vara de juízo, seja a vara de castigo? Deus já havia dito para Abacuque que eles vão ser os instrumentos que eu vou utilizar, mas por causa dos pecados deles e das transgressões deles também, eu levantarei outro povo, e outro povo haverá de ser vara de juízo para eles. Daniel não viu todos esses grandes impérios que se levantaram e caíram? Babilônia foi o maior dos impérios, e aí vem o Império Medo-Persa, depois o Império dos Macedônios, depois o Império Romano, né? Como a gente geralmente faz as nossas leituras, lá da estátua de ouro que o Nabucodonosor viu na visão e que Daniel interpretou bem. Babilônia foi o maior dos impérios. Mas ele não foi o maior dos impérios por causa do seu poderio, ele foi o maior dos impérios porque Deus o colocou nessa condição. Deus fez com que um de seus reis comesse capim por um longo tempo, até que esse rei acordasse e percebesse que o céu reina e que ele não é aquilo que ele achava que era. Ele achava que ele era rei dos reis, senhor dos senhores, porque tudo estava diante dele. Até que depois de comer capim um bocado de tempo, ele acordou um dia mascando uma porção. O troço deve estar bem amargo aquilo, né? Nunca comi capim não, mas deve ser um negócio assim bem amargo. Está lá mastigando aquela porção e de repente volta a ele o entendimento, tinha ficado pinel, ficado maluco. E aí ele olha para cima e diz, gente, eu disse que eu era o cara, rei dos reis, senhor dos senhores, dono de tudo, fiz o jardim suspenso, fiz não sei o que e tal. E olha como eu estou aqui, todo coberto de pelo, as unhas parecem unhas de águia, aquelas coisas esquisitas. Estou aqui de 4, feito uma besta, comendo capim, achando que eu sou alguma coisa. E nesse momento ele não apenas reconhece que Deus reina, mas ele escreve uma carta, ele escreve um edito no seu reino dizendo que ele reconheceu isso, que quem é rei dos reis e senhor dos senhores é aquele que está lá em cima. Se os filhos dele tivessem mantido a mesma postura que esse rei teve quando ele reconheceu a duras penas que de fato Deus era rei, Babilônia certamente poderia permanecer como potência, como nação por muito tempo. Mas na época de Belsazar a gente percebe como esse pessoal já tinha se distanciado, já tinha se afastado dessa visão.
A última dele é pegar as coisas que eram utilizadas lá no templo de Deus e colocar vinho naquilo em festas de orgia e de adoração a divindades estranhas, para insultar em última instância o Deus que o pai dele havia decretado: esse é Deus e acima dele não há outro. Quando ele faz isso, então ele vê a mãozinha lá e a mãozinha diz, se fosse para o nosso tempo, para a nossa época, não é? Perdeu o Playboy. Já era. Perdeu. E perdeu mesmo, gente. Perdeu mesmo. 2 ou 3 dias depois, as portas de Babilônia foram abertas pelo próprio povo para os medo-persas entrarem. Beltesazar, perdeu o pescoço, como Daniel havia dito. Perdeu. Deus reina. Ele é soberano, Ele é o Senhor absoluto. Abacuque está em angústia. Como que pode isso, uma nação pior do que a nossa, causar tantos danos, tantos males? Abacuque ainda não tem noção clara dessas coisas. O céu reina, Ele é soberano. Não existe nada, não existe absolutamente ninguém que possa resistir a Ele. Por mais que as nações achem que são independentes, por mais que os povos achem que tem domínio sobre suas vidas, que tem domínio sobre seus territórios, que tem domínio sobre o seu destino, sobre o seu futuro. As vidas, os caminhos, as direções de tudo e de todos estão nas mãos daquele que é todo-poderoso, daquele que é soberano. É isso que Deus diz para Abacuque. E vai dizer isso para ele de uma maneira tão linda. Ele está aqui angustiado, questionando: me explica isso, Deus. E o capítulo 2 mostra, né, que ele agora se coloca numa posição de alguém que está sempre atento, que está sempre pronto para escutar a voz de Deus. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. A posição que Abacuque ocupa, isso aqui é uma linguagem figurada, está falando da condição de um guarda, de um vigia numa torre, que está sempre atento, que está sempre alerta a tudo que está acontecendo, assumindo que o bem, que a segurança da cidade murada depende dessa capacidade, dessa competência que ele tem, de estar atento, de discernir as coisas, de não deixar passar absolutamente nada. Abacuque se coloca diante de Deus, ele realmente quer ouvir a voz de Deus, ele realmente quer entender os desígnios de Deus, ele quer de fato compreender como é que Deus age, como é que Deus opera. E você sabe por que ele está angustiado, por que ele está aflito aqui? Ele não está angustiado porque Judá vai ser destruído, porque ele mesmo disse: o povo pecou, o povo se afastou da tua lei, o Senhor não vai fazer nada em relação a isso? Ele está angustiado, sim, por saber que um povo mais ímpio vai destruir Judá. Mas a preocupação dele não é essa. Como é que um caldeu ímpio destrói um Judá menos ímpio? A preocupação dele é a preocupação de que existe um remanescente fiel. De que existe um grupo ali que ama a Deus, que teme a Deus, que honra a Deus. Abacuque é um exemplo típico disso. Jeremias foi um exemplo típico disso. E uma série de outras pessoas... Daniel e os amigos são exemplos típicos disso. De gente que amou a Deus, de gente que creu em Deus, de gente que permaneceu diante de Deus, apesar de todos esses desvios, apesar de todas essas dificuldades. A angústia de Abacuque é tentar entender exatamente isso. Quando o Senhor trouxer um povo ímpio para destruir o povo ímpio, a minha pergunta é: como é que fica o justo nessa condição? Porque quando a vara do juízo vier, ela não vai ficar selecionando. Você é justo, então, do lado de cá. Você é ímpio, de lá, espada no pescoço. Você é justo, do lado de cá. Você é ímpio, do lado de lá, espada no pescoço. Não, o juízo vem para todos. O juízo vem para o injusto, para o perverso, para o mal. Mas porque o justo está ali no meio, esse justo também vai ser alvo, esse justo também vai ser objeto desse derramar da ira de Deus. E o que mais angustia o Abacuque, é por isso que ele se coloca diante de Deus e que ele fica esperando Deus dizer alguma coisa a ele. O que mais o angustia é exatamente isso. Como que o justo vai lidar numa situação como essa? Como é que se explica isso?
Como que depois eu vou conversar com aquele que te ama e que te teme e vou explicar esse negócio? Quando o juiz chegar lá na porta dele e a família dele e ele próprio se tornar alvo da vara de Deus, como que eu vou explicar isso para essa pessoa que está tudo certo, que Deus está no controle? Enquanto ele está esperando, e essa postura de Abacuque aqui deve ser uma postura que todos nós precisamos manter diante de Deus. A gente precisa estar sempre atento, com os ouvidos atentos, ansiosos, para escutar o que Deus tem a dizer. Quando a gente vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, escola bíblica, no culto, em reuniões onde a palavra está sendo anunciada, toda vez que nós estivermos sendo expostos à palavra de Deus, a atitude de Abacuque deve ser a atitude de todos nós, nos colocarmos em guarda, nos colocarmos atentos para escutar o que Deus tem a dizer. Porque muitas vezes você tem angústias, muitas vezes você tem situações existenciais que atormentam a sua alma, e que você precisa de uma resposta da parte de Deus para isso. E de repente a resposta da parte de Deus vem exatamente através dessa mensagem, através dessa palavra, através dessa reflexão, através dessa ministração que você recebe. A palavra do Senhor vem e fala ao seu coração. Abacuque esperou diante de Deus, nós não sabemos quanto tempo ele esperou, mas ele esperou a resposta, esperou atentamente a resposta. E aí no versículo 2 a resposta veio. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus, o que eu faço? Escreve a visão, registra a visão, registra isso, de maneira que as pessoas tenham acesso a essa visão, tenham acesso a essa revelação, tenham acesso a essa palavra. E o que é extraordinário, quando Deus dá essa ordem a Abacuque, é que, de alguma maneira, Deus não apenas fala ajudar naquele momento histórico específico, naquele momento que se consumaria, que se concretizaria 2 anos depois que a palavra foi anunciada, o cativeiro começaria por ali, 20 anos depois ele efetivamente seria consumado. Mas o que é extraordinário é que, junto com esse mover de Deus, usando Babilônia, castigando o seu povo, junto com esse mover de Deus, existem elementos escatológicos aqui, existem elementos que apontam para um tempo futuro. Tem falas aqui, por exemplo, que a gente encontra lá no Novo Testamento. Porque certamente virá e não tardará. Hebreus vai dizer isso, que há de vir, virá e não tardará. Uma alusão clara a respeito de um tempo futuro. Eu fico encantado com essa maneira de Abacuque questionar aqui os caldeus e com a resposta que Deus dá em relação a esse povo. Porque se a gente olhar à luz das Escrituras, os caldeus ou os babilônios, eles foram assim a expressão máxima de poder, a expressão máxima de domínio que o homem já vivenciou nesse mundo. Não houve império mais poderoso, não houve império mais extraordinário que o Império Babilônico. Na visão que Nabucodonosor tem, que depois Daniel interpreta, a cabeça de ouro fala exatamente disso. Não tem rei. Daniel diz que não existe reino maior do que o seu. Lá no Apocalipse, quando a prostituta, quando uma das bestas é apresentada e os estragos que ela fazem lá no fim da história, a imagem que é evocada lá para falar sobre esse poderio que se levanta e a condição de perversidade em que esse poderio se encontra é exatamente a imagem de Babilônia. É Babilônia que aparece lá no Apocalipse, como referência. É esse poderio mundial. E depois dele, foi visto lá na estátua, os poderios que viessem depois dele seriam inferiores a ele. O maior, o mais extraordinário de todos os poderes é levantado.
Mas Deus ordena a Abacuque: escreve aí a visão, escreve, registra esse negócio, diz para o povo que vai se cumprir exatamente como eu disse. Que eles vão causar estragos, que eles vão causar danos, que eles vão fazer tudo o que eu disse. Mas não esquece de dizer que eles se farão culpados quando atribuírem o poder que eles têm ao Deus deles. Escreve isso. Porque a partir desse momento, e eu volto a dizer no capítulo 2, Abacuque vai receber a revelação da parte de Deus derramando juízo sobre Babilônia. A partir dessa verdade, então, a mesma nação que serviu de instrumento de juízo de Deus, de vara de juízo, de vara de castigo, ela vai se tornar depois objeto do juízo, objeto do castigo de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Então há uma ordem da parte de Deus: escreve a visão, torna a visão bem legível para todo mundo enxergar isso, mesmo quem passa depressa, quem passa correndo. Porque a visão ainda é para um tempo determinado. Então, tem um tempo específico para isso, e aqui a gente vai perceber dois tempos, um tempo cronológico, não é? 2 anos depois de Abacuque dizer essas palavras, a profecia começa a se cumprir. 20 anos depois, ela efetivamente se consuma, se concretiza. Mas, para além desse tempo de Abacuque, há um cumprimento posterior dessa palavra. Há um último império que ainda vai se levantar. Há um último reino que ainda vai se levantar e que vai querer assumir a condição de reino dos reinos. Há um último rei que ainda vai se levantar e que vai assumir a condição de rei dos reis, ou pelo menos querer assumir essa condição de senhor dos senhores. Há um último levante ainda da humanidade contra os céus. Mas escreve o que eu disse, porque o que eu disse vai se cumprir no tempo determinado. E aí é dito aí, na continuidade do versículo 3, e até ao fim falará. Pode escrever, pode registrar isso, que isso vai se cumprir no seu tempo, mas escreve esse negócio. Porque há um olhar escatológico, há um olhar futuro para isso. O que foi dito vai se cumprir, o que foi dito não vai mentir. Se tardar, se demorar, para que a plenitude do cumprimento disso que está dito aqui, para que o destronar do reino humano e o entronizar de uma vez por todas do reino de Deus acontecer, se isso demorar, o fato de a profecia de Abacuque se cumprir nos seus dias é sinal de que a palavra não mente, não mente, não mente. Ela vai se cumprir no seu tempo, o pessoal perceber que ela não mente, que ela é fiel. E aí, como aconteceu com Nínive, eu volto a dizer, no caso de Judá, e no caso dos próprios caldeus, que depois foram desestruturados também e desapareceram. Se essa palavra se cumpriu em relação a eles, ela vai se cumprir novamente. Um reino ainda vai se levantar, um último reino, um último esforço da humanidade contra os céus. Mas esse último reino vai ser destronado de uma vez por todas, e o trono de Deus vai ser entronizado, e uma vez para sempre. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai assumir aquilo que por direito é dele. É isso que é dito para Abacuque. É isso que é dado a ele. Se tardar, se você não vê o cumprimento disso imediatamente, acalma o coração, aquieta o coração. Deus tem o domínio, Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. E aí Deus revela no versículo 4 um segredo para Abacuque, um princípio, que demonstra assim com bastante clareza que essa mensagem entregue uma vez por Abacuque a um Judá caído e prestes a ser levado a cativeiro, era uma mensagem que transcendia ao seu próprio tempo e que tem a ver hoje com a nossa realidade, que tem a ver com realidades futuras. É dito aí no verso 4, eis que a sua alma se incha. A tradução desse verso aqui no hebraico é bem estranha, e por mais que autores tentem traduzir isso, ninguém consegue dar o real sentido. Há um jogo de palavras ali que dificulta muito a tradução literal desse texto, desse versículo 4 em particular, e principalmente dessa primeira parte. Mas a minha versão diz isso, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. O que é dito aqui nessa primeira parte do versículo 4 é que a principal característica
desse povo, desses caldeus, e essa primeira parte do versículo fala deles, desse povo que vem trazer juízo, e depois se aplica a esse povo que ainda vai se levantar como um último esforço contra Deus e contra os céus. Quando se fala dessa alma inchada, que não é reta nele, isso fala exatamente desse orgulho que o ser humano tem, desse sentimento de independência que o ser humano tenta criar o tempo todo em relação ao seu Criador. Isso aqui é expresso da forma mais absoluta possível naquela situação que eu mencionei a vocês alguns instantes atrás, do Nabucodonosor, se levantando contra Deus e contra os céus e dizendo isso. Eu sou o cara, porque eu fiz isso. Até que Deus diz, então, vamos ver se você é o cara mesmo, né? Come capim, depois a gente conversa de novo, e no final deu tudo certo para ele. Graças a Deus que deu certo, pelo menos para ele, né? Ele reconheceu que o céu reina. Mas dizer isso, a sua alma incha e não é reta nele, é dizer que essa pessoa está inflada, que ela está cheia de si mesma. Ela confia no seu poder, confia na sua própria força. Agora, o versículo termina dizendo, mas o justo, e essa é a angústia do Abacuque, que o ímpio receba o seu juízo, receba o seu peso, receba o seu oráculo, e está tudo certo, porque é assim que Deus age. E foi isso que eu disse para Deus no começo: o Senhor vai ver a iniquidade se espalhando entre nós e não vai fazer nada? Então, tudo certo. Mas e quanto ao justo? Aí a angústia que o nosso irmão Abacuque manifestou lá durante as suas falas a Deus, essa angústia ela é amenizada aqui. O ímpio vai continuar dependendo de si mesmo, continuar se achando autossuficiente, continuar se considerando seu próprio Deus. Mas o justo, aquele que você estava preocupado com ele, pela sua fé, ele vai viver. Você quer saber o que vai acontecer com o justo? O justo vai viver. Mas não vai ser tudo destruído, não vai ser tudo arruinado, mas você quer saber o que vai acontecer com o justo? O justo viverá. O justo será preservado, o justo será guardado, o justo estará debaixo das asas do Altíssimo. O significado disso aqui para Abacuque é extraordinário. O que é isso para Abacuque? O justo viverá pela sua fé. O que Deus está dizendo para ele é: a única postura que o justo precisa assumir diante de mim, e aí vai dar tudo certo, é ser diferente do caldeu. A alma dele está inchada. Então o justo, ele vai viver em humildade. O justo, ele se humilha diante de Deus e ele se prontifica para se conformar à vontade dele. É assim que o justo vive. O justo vai viver pela fé, significa isso. O justo vai se colocar humildemente diante do Senhor. O justo vai acreditar que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos e vai se colocar debaixo da vontade dele, e vai dar tudo certo. Porque Deus o vê, porque Deus o enxerga, porque Deus não o abandonará. Essa fala de Abacuque foi tão impactante, mas foi tão impactante, essa fala de Deus para Abacuque, que no final do capítulo 3, lá no versículo 17 por diante, Abacuque declara que ele entendeu a maneira de Deus agir. Eu não sei exatamente o que significa isso, depender humildemente de Deus e se colocar debaixo da sua vontade. Não sei quais vão ser os resultados disso, não sei na prática. Mas o que eu sei é uma coisa, e nos versos 17 a 19 ele diz isso: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ainda que o inimigo venha, destrua tudo, acabe com tudo, e não sobra absolutamente nada mais para nós. Ele diz no verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus vai prover salvação.
Ainda que o contexto seja um contexto absolutamente adverso, o contexto seja um contexto de juízo, o contexto seja um contexto de condenação, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exultar nele, porque Ele vai me salvar. E aí ele diz: Yahvé, Adonai, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, ou das servas. Serva é com S, né? É de servo e servo, é o feminino. Servo é um animal. Então ele fará com que os meus pés, ou com os meus pés, como os pés das servas, e me fará andar sobre as alturas. O servo, ele tem uma peculiaridade, que é a rapidez, a agilidade. Ele tem uma segunda peculiaridade, é que ele dá passos certeiros. É por isso que ele sempre foge do predador. Porque além da agilidade, ele não erra um passo. Porque na velocidade que está ali, se tropeçar nas pernas, já era. É isso que Ageu está dizendo. Quando o inimigo vier como um leão, tentando de alguma forma me destruir, Deus vai me dar pés como pés de servos. Ele vai trazer livramento. É isso, gente. É isso. Depender do Senhor, colocar-se humildemente diante dEle. Tão extraordinário, ou tão extraordinária essa revelação que o nosso irmão Abacuque recebe. Mas o justo pela fé viverá, ou viverá pela fé. Que 3 vezes no Novo Testamento essa fala, ela aparece. Está na hora de eu terminar, eu quero só ler com vocês esses 3 versículos aqui. Porque uma coisa que Deus disse assim de forma muito simples para Abacuque: o justo viverá pela fé. 3 vezes no Novo Testamento isso é descrito. E cada vez que isso é descrito no Novo Testamento, isso enfatiza, isso aborda algum elemento dessa revelação que Deus trouxe para Abacuque. Olha, por exemplo, o capítulo 1, 17 de Romanos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Em 1,17 de Romanos, a ênfase que Paulo dá aqui é a ênfase ao justo. Ele está falando aqui como é que acontece o processo de justificação, como é que alguém é aceito diante de Deus na condição de justo. E depois de explicar a obra de Jesus, de dizer que isso é aplicado em nós, Paulo retoma a fala de Abacuque e diz: porque foi dito, foi escrito, que o justo viverá pela fé. Tem uma outra fala do próprio Paulo, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. É dito aí: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E aí novamente ele cita Abacuque: porque o justo viverá da fé. 1,17 de Romanos, a ênfase de Paulo é ao justo. Quem que é o justo? O justo é aquele que é justificado por Cristo. Gálatas 3,11, Paulo cita novamente a fala de Abacuque, mas a ênfase agora é ao viver. Ele está dizendo: ninguém vive por cumprir a lei, a gente vive pela fé. Então a segunda ênfase que é dada por Paulo aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, é exatamente a ênfase dessa segunda fala de Abacuque: o justo pela fé viverá, o justo viverá pela fé, o viver. A fé, ela não apenas nos justifica, mas a fé garante para a gente aquilo que Deus prometeu para Abacuque: vocês vão viver, vocês vão ser salvos. E aí tem uma última referência, Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 38, onde é citado novamente isso, Hebreus 10, 38. Isso que todos nós conhecemos bem. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui em Hebreus,
capítulo 10, 38, a ênfase é na fé. O justo viverá pela fé. Se ele voltar atrás, se ele recuar, eu sei que a justiça o alcançou e sei que ele vive para Deus quando ele não recua, quando ele não volta. Porque se ele volta é sinal de que essa fé de fato não foi consolidada. Então veja, gente, a riqueza, a profundidade dessa fala de Deus para alguém que lá atrás, lá no Antigo Testamento, está numa situação de desespero tamanha, que não sabe exatamente o que fazer, mas aí Deus dá para ele o segredo. Que é o segredo? Que é o segredo para viver nesse mundo que a gente está vivendo hoje de treva, de perdição, de ruína, de condenação, nesse mundo que está caminhando assim, ladeira abaixo para a destruição. Se você se angustia e se pergunta, meu Deus, o que será do justo nesse mundo de trevas? A palavra de Deus diz, o ímpio continua com a alma inchada, mas o justo viverá pela fé. Viva pela fé. Mantenha-se humildemente diante do seu Deus. Confie inteiramente nos propósitos poderosos e sábios dele. Coloque-se diante da vontade dele. Não abra mão disso. Ele garante salvar você. Ele garante dar a você pés como de servas. Ele garante conceder a você livramento e vitória. Deus te ajude. Deus te abençoe.